Linhagem, temporada 2. A Comportagem e George King, episódio 23. Em julho de 1849, Tiago White embalou cópias da Verdade Presente numa sacola emprestada e andou 13 quilômetros até Middletown, Connecticut. Ele estava a dar os primeiros passos do que se tornaria um Ministério Global de Publicações. A obra das publicações foi extremamente eficaz no início do Adventismo, tanto como uma forma de evangelismo e também no manter um senso de coesão entre os crentes. Foi muito importante antes do grande desapontamento. E depois de 1848, quando Ellen White teve a visão de que o marido deveria começar uma revista e que ela seria como raios de luz circulando pelo mundo. O trabalho aumentou em eficácia. Em 1853, a Review and Herald Publishing Association comprou a sua primeira prensa tipográfica e estabeleceu-se na casa de Tiago e Ellen White, em Rochester, Nova York. Depois, mudou-se para Battle Creek, Michigan, e continuou a crescer. E a situação mudaria na década de 1880, quando Tiago White conheceu um jovem canadense chamado George King, que queria desesperadamente ser um pregador. Ele ficou com eles durante algumas semanas, mas Tiago White não estava convencido de que ele tinha o que era preciso para ser um pregador. Tiago White então abordou o irmão Gottsmark e falou-lhe de George King. E perguntou se ele poderia viver e trabalhar na fazenda, e então um ano depois talvez ele conseguisse ir e pregar. Ele era um homem alto e magro, e quando se mudou para esta nova casa, ele costumava pregar na sala de estar para as cadeiras vazias. Não demorou a que se combinasse que ele pregaria o seu primeiro sermão a alguns membros da igreja, mas foi um fracasso total, não claro e não relevante. Depois de um período de oração, a mãe do lar levantou-se e disse que ele nunca conseguiria ser um pregador e que ele não conseguia prender a atenção de uma multidão, mas que ele poderia ser um pregador nos lares e partilhar livros e folhetos nas casas das pessoas e espalhar a mensagem dessa maneira. Ele aceitou isso como sendo a vontade de Deus. E na segunda-feira seguinte ele encheu a mochila de revistas, levou $2 e partiu durante a semana. No sábado seguinte, ele estava maravilhado com o quanto Deus o tinha abençoado e encorajado pela quantidade de pessoas com quem pôde falar, bem como pelos 62 cêntimos que tinha ganhado. Na semana seguinte, ele conseguiu converter quase todos os livros na sua mala em dinheiro e rapidamente convenceu os irmãos na Review and Herald a fazer um livro especial para ele usar nos lares, Considerações sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. E assim o trabalho da comportagem teve o início como um homem com o qual James White não sabia o que fazer. O trabalho de comportagem iria crescer e espalhar-se, e tornar-se um ministério enorme por si só, essencial nos primórdios da nossa igreja à medida que se espalhava pelo mundo todo. O ministério ainda continua ativo hoje, tanto com programas de verão para jovens do secundário e universitários, e também como trabalhadores a tempo inteiro. A história de George King ensina que, embora possamos não ser capazes de realizar exatamente o ministério que desejaríamos, Deus pode ter outro trabalho para nós no qual nem sequer pensávamos ainda, e pode usar outras pessoas para nos guiar até lá. Quando somos humildes e dispostos a aprender, não há limites para a forma como Deus pode nos usar.